bom dia, que a paz do Senhor esteja com você, esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, uma igreja para você fazer parte e não somente participar. Amém? Nós ficamos localizados na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluias. Amém. E o Espírito Santo de Deus esteja aqui nessa live, que ele leve a palavra certeira para quem precisa ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor tome conta dessa live, que o Senhor clareie as palavras que eu vou falar aqui, para que várias pessoas estejam aí dispostas a ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Que o nosso objetivo é esse, Senhor, meu Deus, levar a sua palavra a mais adiante. Às pessoas que precisam ouvir, às pessoas que precisam entender que só o Senhor é necessário na vida delas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Espírito Santo, faz o que quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mas antes dessa ministração, eu quero estar aqui passando alguns recados sobre os cultos que nós teremos nesses próximos dias. Amém? Hoje começa o avivamento profético, que é o congresso profético que nós teremos aqui nós teremos na IJN Alphaville. Vai ser 3 dias. Vai ser hoje, amanhã e domingo. Amém? Hoje e amanhã às 20 horas e domingo às 9 horas. Amém? Nós teremos pastores convidados de outros de fora e que eles vão ministrar fora da igreja, né? E que eles vão ministrar esse avivamento. Amém? E se eu fosse você, eu ia lá. Glória a Deus, aleluias. Amém. E que o Espírito Santo venha entrar em seu coração e fazer com que você vá lá na igreja. Glória a Deus. E como eu já disse, nós temos que sair da nossa zona de conforto e não ficar na zona de conforto. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Aleluias. E a igreja fica... e também tem... na próxima terça-feira, tem também o culto de avivamento profético também, às 20 horas. Amém? Glória a Deus. Portanto, nossa igreja fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E nós esperamos você lá. Aleluias. Glórias a Deus. E a palavra de hoje, ela quer falar muito sobre seja fiel no pouco, que no muito, sobre o muito, Deus lhe abençoará. Amém? É isso que Deus quer falar hoje aqui para você. Porque nós temos a mania de achar que quando nós temos um pouco, que nós não temos que dar importância para isso. Amém? Mas é o pouco que vai se transformar no muito, porque se você for fiel naquele pouco, muito Deus te dará. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui vamos para a palavra, que é Êxodo 3, do versículo 1 ao 11. Amém? Vamos lá, ó. Que diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo.
Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí a gente vai ficar só até aqui, mas se você quiser terminar de ler o capítulo, você fique à vontade, porque é muito bom você ler a palavra do Senhor. Amém? E nessa palavra aqui, o Senhor me diz muito a respeito de que sobre como que nós cuidamos das coisas dos outros, ó. Que nem aqui Moisés, ele cuidava do rebanho de Jetro, do seu sogro, né? E olha só, e Deus estava vendo que ele estava cuidando com muita dedicação do rebanho dos outros, do sogro dele. Amém? E então, e o que nós podemos ver isso no nosso momento de hoje? Que você tem que, através do seu trabalho, tanto seja de CLT ou como de empresa que você tem que cuidar, mesmo que ela seja pequena. Amém? Mesmo que você no seu trabalho esteja num cargo que ganhe pouco, não importa. Amém? Você tem que fazer o seu excelente, o seu melhor ali e cuidar do que não é seu. Amém? Cuidar bem. Porque quando você cuida bem do que não é seu, você está mostrando para Deus que quando Ele colocar as coisas dele na sua mão, você vai cuidar bem também. Amém? E o que é de Deus? Que nós já temos que cuidar bem. Dos nossos filhos, Deus deu pra gente. Amém? Do nosso casamento. Amém? Deus deu o nosso casamento e nós temos que cuidar bem dele também. Amém? Dos nossos filhos. Glória a Deus. Do nosso trabalho, do trabalho que o Senhor nos deu para que a gente possa trazer sustento para nossa casa. Amém? Tudo isso. Nós temos que orar pelos nossos patrões, se você tem patrão, né? Se é uma empresa multinacional, você deve orar pelos gerentes, pela administração, para que as pessoas venham fazer coisas certas na empresa, amém? Que eles venham dar ideias excelentes para aqueles que são os diretores, enfim. É isso que nós temos que fazer, porque às vezes nós trabalhamos numa empresa que é multinacional, então ela não é uma empresa que tem dono, né? É dono em outro país, mas tem diretores, né? Tem gerentes, diretores, e a gente tem que orar por essas pessoas para que elas venham, para que Deus coloque a mão sobre elas e que elas venham ter ideias que não venham prejudicar, né? A gente, trabalhador, amém? Tem que orar por eles, tem que orar para a empresa se manter ali naquele lugar, para que venha a dar emprego às pessoas. É isso que nós temos que fazer, amém? E nós temos que trabalhar com excelência. Ninguém é perfeito aqui, o único perfeito é Deus, mas nós temos que trabalhar com excelência. Glória a Deus. Temos que mostrar ao Senhor
Porque nós não temos que mostrar ao homem, nós temos que mostrar ao Senhor que quando Ele coloca as coisas nas nossas mãos, nós temos que cuidar, porque é dele, não é nosso. Amém? Porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo vem dele. Glória a Deus. Nada é nosso aqui nessa terra, tudo é dele. Ele que nos dá a oportunidade e nos permite usufruir das coisas que é dele. Glória a Deus. E é isso que você tem que colocar na sua cabeça, que esse carro que você comprou não é seu, é do Senhor. Amém? E ele você tem que cuidar. Você tem que cuidar, dando manutenção, limpando. É isso que você tem que fazer. Amém? Porque é isso que ele tá vendo, que você tá cuidando das coisas dele. Você tem que usar esse carro também para ajudar as pessoas, para levar as pessoas na igreja, muitas das vezes. Entendeu? É para isso que a gente tem os bens. Entendeu? É para isso que o Senhor nos dá as coisas. Para que a gente cuide, para que a gente use para ajudar outras pessoas. Amém? Então, o Senhor, ele vem falar muito nessa passagem sobre isso. Glória a Deus. E também, ele está falando aqui sobre o fogo, né? Que o anjo veio trazer. E quando tem fogo, é quando tem alguma coisa de errado, que precisa ser alinhado. Amém? E é por isso que o anjo trouxe esse fogo. E esse fogo, ele não se consumia, porque ele estava ali mostrando para o Senhor, ou porque o Senhor estava mostrando para Moisés que tinha algo de errado. Amém? Que foi isso para chamar a atenção dele. Porque tinha algo de errado. Porque é para isso que tinha o fogo, para chamar a atenção, porque às vezes a gente é tão distraído que a gente não vê as coisas que estão erradas. Amém? Então, esse fogo que o anjo trouxe, que Deus mandou, o anjo, Deus deu esse fogo ali, foi porque, para chamar a atenção de Moisés, que algo estava errado ali, e que precisa ser alinhado. Amém? Então, nós às vezes tem alguma coisa que está pegando fogo, às vezes tem alguma coisa que está desalinhado, que Deus está mostrando para você e você não está vendo. Amém? Alguma coisa no seu casamento, alguma distração sua, que está deixando a sua esposa ou então o seu esposo nervoso, estressado, e aí você nem tá percebendo. Amém? Você tá achando, mas eu não tô fazendo nada. Entendeu? E às vezes não é. Às vezes é alguma coisa que você tá fazendo que tá deixando a sua esposa, o seu esposo nervoso, tá desalinhado. Amém? E o que é o fato? É fazer um inventário, fazer uma análise do que você tá fazendo que tá deixando essa pessoa estressada, nervosa. Amém? Então, eu falo para vocês aqui, é a minha mensagem de hoje. Glória a Deus. Primeiro, você cuide das coisas que não é seu. Amém? Se você está num trabalho que não é seu, cuide. Se você está numa empresa, se é a sua empresa, se Deus te deu uma empresa para você tomar conta, então cuide bem. Mesmo que ela seja pequenininha. Glória a Deus. Como eu disse, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor lhe dará. No muito do Senhor lhe abençoará. Amém? Então, se Deus lhe deu essa empresa pequena, é para Ele te testar, para ver se você está tomando conta certo das coisas dele. Porque foi Ele que te deu, não foi você que conseguiu com o seu braço. Não, foi Ele que te deu a oportunidade. Amém? Então, você tem que tomar conta da sua empresa como se fosse sua, mas você tem que ter a cabeça dizendo que é de Deus. Foi Deus que lhe permitiu ter. Amém? Então você tem que cuidar com excelência. Glória a Deus. E no muito o Senhor prosperará, e no muito o Senhor lhe dará muita coisa. E nesse pouco que você está tomando conta, com excelência, Deus vai te prover. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. Então, se essa palavra encaixou na sua vida, que você está aí perdido, você está querendo sair da empresa que Deus te deu, você está querendo fechar a empresa que Deus te deu,
você não feche. Não feche, porque o único que pode abrir e fechar portas aqui é Deus. Amém? Não é você. Glória a Deus. Então, você se alinhe. E aí é o que tá falando do fogo. Se Deus tá botando esse fogo, se Deus tá colocando algumas coisas para você ver o que tá acontecendo, para você se alinhar a Ele. Se alinhar às coisas. Porque talvez você tá fazendo coisas que Deus não tá gostando. Amém? Então, se alinhe. Pergunte, ore. Senhor, o que eu tô fazendo de errado? Faça um inventário também. Você mesmo, faça um inventário e veja o que você tá fazendo de errado. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, são esses 2 pontos que eu quero trazer aqui para você. Primeiro, cuide com excelência. E segundo, se alinhe ao Senhor. Amém? Porque é isso que vai levar você a mais longe. Pode ter certeza disso. Porque quando nós colocamos em mente que o que nós temos é do Senhor, e nós temos a obrigação de cuidar com excelência. Porque foi Ele que colocou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Quando você muda essa mentalidade, as coisas começam a mudar na sua vida. Pode ter certeza disso. Amém? E seja sócio de Deus, porque Ele é o melhor sócio. Não adianta você ter um sócio da terra. Você tem que ter um sócio. Você tem que ter Deus como sócio. É aí que você vai para frente. Pode ter certeza. Amém? Glórias a Deus. Peça direção a Deus para tudo nessa vida. Porque é Ele que vai te dar a direção. Porque Ele sabe de todas as coisas. Amém? A gente não sabe de nada. Deus sabe o coração de todo homem. Deus sabe o coração do homem. Nós não sabemos. Glória a Deus. Então, preste atenção nessa palavra. Você, tenho certeza que essa palavra vai para alguém aí. Tenho certeza. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Pai misericordioso, que o Senhor venha, Senhor, trazer clareza dessa palavra às pessoas. No nome do Senhor Jesus. Que essa pessoa, ela venha entender o que eu estou falando aqui. Ela venha entender que ela precisa de cuidar das coisas que é do Senhor. E entender que as coisas são do Senhor e que não é delas. Amém? Não é porque ela vive nesse mundo que as coisas são delas. Não, as coisas é do Senhor. O Senhor que abriu as portas e o Senhor que fecha as portas. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor que abre portas e ninguém fecha. E o Senhor que fecha portas e que ninguém abre. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor guarde essas pessoas, Senhor. Assim como está escrito na sua palavra. Guarda a saída, guarda a entrada, Senhor. Agora e para sempre. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Livra, Senhor, essas pessoas do laço do passarinheiro. Oh, meu Deus querido. Livra eles, Senhor. Coloca eles, Senhor. Eu coloco essas pessoas, Senhor. Me coloco e coloco eles, Senhor, no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Todo-Poderoso, eles descansarão. Nós descansaremos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, Senhor, e da peste perniciosa, Senhor, de qualquer doença que possa vir nessa terra, que o Senhor nos livre, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Libera, Senhor, a tua paz que excede todo entendimento a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê favor no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que nós sejamos lavados pelo sangue do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém e amém. Glórias a Deus. Se você gostou dessa live, que você compartilhe, que você curta, que me segue nas redes sociais, amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. E fiquem com Deus e que o seu fim de semana seja repleto de paz, de amor e que vai lá na igreja, vai assistir, vai estar no avivamento,
com o Espírito Santo, que eu tenho certeza que você vai receber o Espírito Santo lá. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você não encontrou Jesus ainda, você vai encontrar. Se você for lá, você vai encontrar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém e amém. Glórias a Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.